Quando comecei a trabalhar, apesar das alegações de igualdade de gênero, os homens ainda ocupavam frequentemente posições dominantes no ambiente de trabalho. As mulheres ou deixavam seus empregos depois de se casarem ou, se continuassem trabalhando, saíam quando engravidavam. Foi minha colega Penélope quem lutou para mudar esse ambiente. Essa mulher poderia começar uma revolução. Comecei a observar Penélope de perto, pensando que talvez fosse por isso que comecei a me importar. Meu nome é Diego. Quando eu estava na faculdade, realizei meu sonho de infância de viajar sozinho. Desde então, gosto de planejar minha próxima viagem sempre que tenho tempo, mergulhando em mapas. Isso me levou a decidir trabalhar em uma agência de viagens. Entre os novos formandos, éramos 5, 3 homens, incluindo eu, e 2 mulheres. Todos nós éramos de diferentes partes do país e nos aproximamos à medida que enfrentávamos vários desafios juntos. Embora houvesse momentos em que eu me sentia perdido e desanimado com o novo mundo do trabalho, a camaradagem com meus colegas novatos me dava força para perseverar. Entre eles, Penélope era mais confiável, ficando até tarde da noite para discutir ideias. Penélope estava ansiosa para enfrentar novos desafios e era diligente e apaixonada. Vendo sua dedicação, senti que não podia ficar para trás. No entanto, nosso supervisor na época, Adriano, tinha preconceito contra as mulheres e tratava mulheres capazes, como Penélope, como incômodos. As mulheres são apenas trabalhadoras temporárias até se casarem, ele dizia. Ele não tinha escrúpulos em fazer comentários dolorosos para as mulheres. Penélope sempre parecia frustrada, mas nunca perdeu seu entusiasmo pelo trabalho. Só podia imaginar como isso devia ser horrível para ela. Cerca de 6 meses depois de começar o trabalho, quando comecei a encontrar meu ritmo como adulto trabalhador, encontrei Penélope e outra colega, Lisa, saindo do banheiro. Oh, desculpa, rapidamente me afastei para evitar esbarrar nelas e pedi desculpas. Notando que Lisa parecia pálida, perguntei. Ei, Lisa, você não parece bem, está se sentindo mal? Ela não respondeu, mas Penélope respondeu por ela. Obrigada, Diego, mas ela está bem. Com isso, elas rapidamente se afastaram. Uma semana depois, Lisa informou a Adriano que tiraria um dia de folga do trabalho. Deve ser bom para um novato tirar um dia de folga, Adriano disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ei, Penélope Diego, ele nos chamou, fazendo meu coração disparar. Cubram a Lisa enquanto ela estiver fora. Penélope não disse nada, mas eu estava preocupado com Lisa. Lisa está doente? Perguntei. Ela está com febre e não está se sentindo bem. Sabe, esse é o problema das mulheres, elas são tão mimadas, Adriano murmurou enquanto voltava ao trabalho. Notando Penélope olhando fixamente para as costas dele, perguntei. O que foi? Será que a Lisa está bem? Que tal visitarmos ela no caminho para casa hoje? Mas ela não respondeu à minha pergunta. Intrigado com a atitude dela, voltamos às nossas tarefas. Lisa não veio trabalhar no dia seguinte também. Após o fim de semana, Lisa voltou na segunda-feira, mas ainda parecia pálida. Você está bem? Ainda não parece bem, eu disse. Lisa me deu um sorriso silencioso, embora estivesse tentando reunir forças. Como Penélope havia imaginado, a atitude de Adriano em relação a Lisa permaneceu muito fria. Ei, Lisa, você tem um acúmulo de trabalho por causa dos dias que faltou, se mexa. Desculpa, Lisa pediu desculpas em voz baixa, mas ele não parou por aí, continuando a fazer comentários que a pressionavam. Eu invejo as mulheres porque elas podem trabalhar normalmente e serem pagas facilmente, enquanto os homens têm todas as responsabilidades sobre eles. Penélope, ouvindo isso, estava prestes a enfrentá-lo, mas Lisa de alguma forma conseguiu segurá-la. Eu estava muito preocupado com Lisa, que continuava a trabalhar apesar de parecer miserável, vendo-a ocasionalmente correr para algum lugar segurando alguns guardanapos de papel na boca, até eu, normalmente distraído, percebi que algo estava seriamente errado.
Na semana seguinte, os comentários sarcásticos de Adriano continuaram e, embora Lisa parecesse angustiada, ela trabalhava duro. Finalmente, depois do trabalho na sexta-feira, ela veio até Penélope e eu e disse: acabei de entregar meu aviso de demissão. Na semana passada, descobri no hospital que estou grávida, mas estou com enjoo matinal severo e não acho que posso continuar trabalhando. Quero proteger meu bebê. Isso é injusto. Por que você tem que sair? Penélope, incapaz de segurar as lágrimas, estava furiosa. Não chore mais por mim, Penélope. Você é quem vai mudar as coisas, certo? Estou ansiosa para ver isso. Lisa, desculpa, eu não pude fazer nada por você. Não, Penélope, eu consegui continuar porque você estava lá. Venha me visitar quando o bebê nascer. Eu vou, com certeza estarei lá para ver você também. Parabéns, boa sorte. Penélope tinha lágrimas nos olhos. Decidi me despedir da Lisa com uma atitude alegre. Ela deixou a empresa com um sorriso claro, acenando energicamente para nós. Você está bem? Perguntei, olhando para o rosto abatido da Penélope. Nunca vou perdoá-lo. Vou subir mais alto que ele e provar que está errado. Penélope, com uma determinação ardente nos olhos, estava decidida a se provar e superar o Adriano através de seu trabalho. Ela acreditava que as mulheres não deveriam ser vistas como trabalhadoras temporárias e deveriam ser iguais aos homens no ambiente de trabalho. Penélope me declarou que queria criar um ambiente onde pessoas como a Lisa não precisassem sair. Depois disso, ela trabalhou tanto que comecei a me preocupar com a saúde dela. Quanto mais ela se destacava, menos o Adriano ficava satisfeito. Ele não gostava que a Penélope estivesse recebendo mais reconhecimento do que ele. Chegou ao ponto de tentar culpar ela pelos erros dele. Aconteceu de eu presenciar um desses incidentes. Penélope, isso é sua culpa por não verificar direito. Eu verifiquei minuciosamente. Responder assim ao seu chefe mostra que você não tem charme. Não pode ser mais feminina? Adriano olhou para Penélope com um sorriso sarcástico. Ela mordeu o lábio, aguentando os comentários sem dizer uma palavra. É por isso que é um problema quando as mulheres trabalham. Por que você não tem um bebê logo? Talvez eu possa arranjar alguém para você. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, não consegui conter minha raiva e explodi. Ei, você está tentando culpar seus erros nos seus subordinados, mas estou dizendo que você é quem perdeu a cabeça. Agarrei Adriano pelo colarinho, gritando: Diego! Penélope agarrou meu braço tentando me afastar dele. Pare, Diego! Mas as palavras dela não me alcançaram, eu estava muito enfurecido. Continuei a gritar com Adriano, esquecendo de mim mesmo. Cadê toda aquela coragem agora? Diga algo. Ele parecia um pouco assustado com o meu eu normalmente calmo agora parecendo um demônio, mas a confusão atraiu outros funcionários que me afastaram de Adriano antes que eu pudesse acertá-lo. Diego, você sabe o que vai acontecer com você, certo? Acabei sendo suspenso do trabalho por 3 dias por causar uma confusão. Durante todo o tempo, Penélope ligava para ver como eu estava. Eu estava grato por ela se importar comigo. Eu estava tentando apoiar o trabalho de Penélope, mas finalmente fiquei convencido de que o que sentia por ela era amor. Como instruído pela empresa, compareci ao RH no dia seguinte para descobrir que eu tinha causado uma confusão e que o erro de Adriano era minha culpa. Recebi uma notificação de transferência para um escritório regional. E a Penélope? Perguntei. Penélope, ela interveio, certo? Ah, sim, é verdade. Respondi, pensando. Percebi que, para um observador de fora, poderia parecer que eu estava ameaçando Adriano e Penélope estava tentando me parar. Mas ser culpado pelo erro dele parecia absurdo e soltei uma risada seca. Ainda assim, fiquei aliviado por Penélope não estar em apuros. Terminando minha conversa com o RH,
voltei à minha mesa e fui imediatamente abordado por ela. Diego, ela parecia prestes a chorar. Podemos ter um momento a sós, só você e eu, sugeri, levando-a para a sala de descanso para evitar os olhares dos colegas. Ei, por que você está prestes a chorar? Eu fiz isso por conta própria, então você não precisa se sentir responsável. Mas não é justo que você seja o único pagando o preço por minha causa. Penélope, você tem um trabalho importante a fazer aqui no escritório central. Eu acredito em você, isso não é nada. Mas está errado. Vou falar com o RH de novo. Agarrei o braço dela para detê-la. Ela começou a chorar, incapaz de segurar as lágrimas. Não chore, isso não é típico de você. Estarei te apoiando do escritório regional para garantir que não tenhamos outra Lisa. Eu sei que você consegue. Dei um tapinha firme no ombro dela. Acabei de te dar um impulso de energia. Aguente firme, minha querida Penélope, murmurei para mim mesmo, sentindo ansiedade ao assumir meu novo posto. Era meu terceiro ano na empresa. Sou Diego, transferido do escritório central. Prazer em conhecê-los. Me apresentei nervosamente. Era uma filial pequena, com poucas pessoas. Enquanto desempacotava na minha nova mesa, o colega ao lado falou comigo. Sou Jorge, prazer em conhecê-lo. Sinta-se à vontade para me perguntar qualquer coisa sobre o trabalho. Prazer em conhecê-lo também. Jorge era alegre e falava com energia. A propósito, ouvi dizer que você causou alguns problemas no escritório central, ele trouxe o incidente logo de cara. Em vez de deixar as pessoas fofocarem pelas minhas costas, decidi ser direto sobre isso. Este lugar é bem tranquilo, então relaxe, Jorge disse. Fiquei surpreso. Que tipo de pessoas estariam aqui? E se houvesse outro chefe desagradável? Mas desde o primeiro dia me senti surpreendentemente confortável aqui. Mesmo após a minha transferência, Penélope e eu mantínhamos contato por chamadas e mensagens. Compartilhávamos nossas experiências de trabalho, comemorando sucessos e encorajando um ao outro nas falhas. Ela continuou se destacando no escritório central. Embora não fosse exatamente igual ao Adriano, ela conquistou a confiança e a dependência dos colegas ao falar claramente o que pensava. O trabalho árduo dela foi reconhecido e, 2 anos após minha transferência, ela foi promovida a uma posição de supervisão. Enquanto isso, eu ainda fazia um trabalho tranquilo no escritório regional, sem mudanças. Ouvir sobre a promoção dela me deixou inquieto. Eu havia escolhido esse caminho para apoiá-la, mas agora me perguntava se deveria simplesmente desistir e voltar a mochilar pelo mundo. Mesmo com esses pensamentos, imaginei que Penélope estava ocupada trabalhando. Diego. É a voz da Penélope? Me virei para vê-la ali de pé. Ei, Diego, acorde, Penélope disse e me deu um tapinha rápido nas bochechas com as 2 mãos tentando me despertar. Ei, pare com isso, Penélope. O que você está fazendo aqui? Claro que é trabalho. Tive uma sessão de treinamento aqui perto e decidi passar para te ver. Ela sorriu calorosamente para mim. Embora tivéssemos conversado por chamadas de vídeo, era a primeira vez que eu a via pessoalmente em 2 anos. Ela se transformou em uma mulher de carreira enquanto eu não havia mudado nada. Me senti envergonhado de ser visto por ela. Ei, já é quase hora do almoço, que tal almoçarmos juntos? Oh, já é hora do almoço? Claro, vamos. Quer ir no meu lugar favorito? Sim, adoraria. Foi nostálgico ter esse tipo de conversa com Penélope novamente. Quando estávamos no escritório central, essas conversas eram rotina. Sei que eu trouxe isso sobre mim mesmo, mas a diferença entre mim e Penélope me deixou um pouco para baixo. Levei-a a um restaurante tradicional perto do escritório. Gosto de lugares assim, você vem aqui com frequência? Sim, umas 5 vezes por semana. Isso é todo dia.
Penélope riu alegremente. Vou pedir o especial do dia. Vou pedir o especial também. Pedimos o prato do dia. Quando eu estava prestes a beber o copo de água que o garçom trouxe, ela de repente começou uma conversa séria. Tenho algo importante para falar. Olhei para ela por cima do meu copo. Case-se comigo, Diego. Quero ter um bebê logo. Quase engasguei com a água, tossindo muito. Diego, você está bem? Preocupada com minha tosse severa, outros clientes olhavam para mim com preocupação. Ei, Penélope, essa piada é demais. Desde quando você é tão brincalhona? Tentei rir, mas a expressão séria dela não mudou. Você está brincando, certo? Isso é algum tipo de pegadinha? Tem uma câmera escondida por aí? Mesmo após minha segunda pergunta, ela continuou me olhando seriamente. Você está falando sério? Finalmente, após minha terceira pergunta, ela respondeu. Claro que estou falando sério. Eu não brincaria com isso. Quero me casar e ter um bebê. Mas nós nem estamos namorando, Penélope. Você tem alguma namorada ou alguém por quem tenha sentimentos agora? Ela perguntou. Não tive coragem de admitir que a amava, então apenas balancei a cabeça. Ninguém, respondi. Então, Penélope começou a falar, mas nossos pratos chegaram. Uau, isso parece delicioso. Vamos comer. A seriedade dela mudou para alegria enquanto começava a comer, mas eu não conseguia me concentrar na comida. Depois do almoço, pagamos a conta e saímos do restaurante. Então, pedi que continuasse o que estava dizendo antes. O que você ia dizer antes? Antes de nossa comida chegar, você disse algo e começou a falar. Ah, eu ia dizer para você considerar se casar comigo. Espera, casamento geralmente começa com namorar alguém que você gosta primeiro, certo? Depois você propõe e se casa. Diego, você realmente se importa tanto com a ordem? Estou pensando que, se estou com alguém que amo, estou bem em me casar logo. Alguém que você ama? Quer dizer, você está falando de mim, certo? Exatamente, Penélope disse isso sem olhar para trás enquanto caminhava à minha frente. Qual a pressa em se casar e ter um bebê? Agarrei o ombro dela e olhei em seu rosto, que ela rapidamente cobriu com as mãos, claramente envergonhada. Nossa, eu também estou envergonhado, sabe? Ela parou ali e levantou a voz. Desculpe, você parecia tão calma, eu disse, mostrando uma expressão surpresa no rosto, e Penélope falou. Acho que agora é a chance. Tornei-me supervisora, estou me acostumando ao trabalho. Se eu puder me casar, engravidar, continuar trabalhando, tirar licença maternidade e depois voltar ao trabalho, posso mostrar aos outros que é possível. Isso vai encorajar outras pessoas a seguirem. Bem, eu queria ter sido o primeiro a dizer isso. Talvez esse tipo de começo não seja tão ruim então. Nosso relacionamento à distância com um plano de casamento começou. Logo depois, um incidente ocorreu na sede. Aquele irritante Adriano tentou culpar seus erros nos subordinados de novo. Da última vez, eu fui a testemunha e causei uma confusão, mas desta vez Michael, o chefe do departamento, presenciou e se tornou um grande problema. Adriano tentou encobrir, mas com o apoio da Penélope, ele foi rapidamente transferido para um escritório regional. Em troca, eu pude retornar à sede. Penélope não perdeu tempo depois disso. Diego, você quer se casar comigo? Ela estava me pedindo em casamento de novo. Olhei para baixo, sentindo um pouco de decepção, pois queria ter proposto primeiro. Me dê sua resposta. Sim, vou ficar com você pelo resto da minha vida, respondi com brilho nos olhos. Ela comemorou e pulou nos meus braços. Nos casamos um ano depois de começarmos a namorar. Mesmo após o casamento,
Penélope trabalhou ainda mais para garantir que ninguém pudesse dizer que seu desempenho tinha diminuído por causa disso. Eu estava empolgado para começar minha vida de casado com a mulher que eu secretamente amava. Enquanto eu queria aproveitar a fase de recém-casados por um bom tempo, Penélope tinha outros planos. Ela queria engravidar logo e mostrar que poderia continuar trabalhando, servindo de exemplo. Naquela época, muitas mulheres ainda deixavam seus empregos devido ao casamento ou gravidez. Eu entendi a determinação dela em mudar isso. 6 meses depois, ela engravidou. Felizmente, não teve enjoos matinais severos e continuou trabalhando normalmente nas primeiras fases da gravidez. Agora, sem chefes irritantes, ela está lidando com seu trabalho de forma eficiente, mesmo com a barriga crescendo. Ela planeja tirar licença maternidade em breve. Às vezes me perguntam se me sinto inferior como marido, já que minha esposa está em uma posição mais alta do que eu. Eu sempre respondo: nem um pouco. Honestamente, estou cansado dessa pergunta. Para mim, debates sobre se os homens devem estar acima das mulheres ou vice-versa são inúteis. O que importa é reconhecer as habilidades individuais. Graças ao exemplo de Penélope, outras mulheres seguiram seus passos. Este mês, 2 mulheres do meu departamento anunciaram seus casamentos e gravidez. Quando alguém abre o caminho, deixa de ser algo especial para se tornar normal. Meu departamento está se tornando o tipo de ambiente de trabalho que Penélope imaginou. Também estou planejando ser o primeiro homem na empresa a tirar licença paternidade. Tudo é novo, mas quando alguém começa, abre caminho para os outros seguirem, deixando de ser inédito. Vejo que, mesmo com a data de nascimento se aproximando, Penélope ainda está cheia de energia e fala tão alto quanto sempre. Percebi que talvez nunca supere, não agora e provavelmente nunca, e espero que nosso relacionamento permaneça inalterado para sempre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi surpreendida por um pedido de divórcio de seu marido, para que ele se casasse com a filha de um empresário rico, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.